Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho, tá? Para isso, eu trouxe para você a habilidade EM13 CHS 401, tá? Ensino médio, da primeira à terceira série, tá bom? Ciências humanas e sociais. Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços urbanos, rurais e contextos. Nós vamos falar sobre o conceito de trabalho ao longo da história, tá? Como que ele foi se desenvolvendo, tá? Analisando vamos ter que pensar ao longo do tempo, tá? Em diferentes espaços, tanto urbanos como rurais, e principalmente, né, gente, esse desenvolvimento da tecnologia. Mas na aula de filosofia, a gente precisa buscar a origem, né? Vamos buscar, então, vamos pensar nos filósofos pré-socráticos que estavam preocupados com a origem, né? A origem do universo, a origem das coisas. E vamos pensar aqui, então, antes de chegar aqui, falar sobre a tecnologia, vamos tentar entender o conceito de trabalho. Você sabe me dizer o que é o trabalho? Trabalho, você relaciona com emprego, né? Trabalho. Será que trabalho e emprego, será que elas são a mesma coisa? O mesmo conceito? Então vamos tentar, vamos na etimologia da palavra. Eu gosto muito de trabalhar a etimologia. Eu sempre falo com os meus alunos, né? Não vai no Aurélio, não. Vai lá no Google, coloca etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. A origem da palavra trabalho, gente, ela não é muito boa, tá? Se você for na origem, você vai ver que a palavra trabalho tem origem na palavra tripalium, né? O que é o tripalium? Três paus. Trouxe aqui para você um exemplo, tá? O que seria esses três paus, né? Então, esse daqui, gente, era uma ferramenta que era usada na agricultura antigamente, mas que depois passou a ser um mecanismo de tortura, né? Se você olhar ali no desenho que tem na imagem, você vai ver que a pessoa era colocada aqui, ela era esticada, né? Torturada. Então, a ideia que nós temos de trabalho é uma ideia de tortura. A segunda ideia que nós temos, que eu trouxe para vocês, vem da mitologia grega. Aqui a pedra, né? O homem rolando a pedra aqui é o Sísifo, né? Que foi castigado. Ele tinha que carregar essa pedra constantemente, porque ele, ele conseguiu, né? Ele conseguiu passar a perna em Hades três vezes. Então Hades deu um castigo para ele. É um trabalho enfadonho e cansativo. Rola a pedra, ela rola, volta com ela de novo, agora eternamente. Pode ser comparado com qual tipo de trabalho? Você consegue falar para mim? Pense no trabalho doméstico, gente, né? Aquele trabalho que é repetitivo. Você lavou uma louça, tem que lavá-la constantemente. Lavou um copo, voltou, o copo está lá de novo, que alguém já sujou, né? É um trabalho repetitivo. Então, a ideia, o conceito, na origem que nós temos da palavra trabalho, ela não é muito boa, traz essa ideia de tortura, tá? Então, quando a gente fala em trabalho, gente, nós precisamos entender o seguinte: trabalho é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que você coloca uma energia é trabalho. Tá? É que nós temos em mente o emprego, que é um trabalho remunerado. Quando você fala em trabalho, você já pensa logo no emprego. Não, trabalho é tudo que nós fazemos. Nós só estamos aqui devido ao trabalho. O trabalho, então, ele pode ser visto como uma obrigação, uma necessidade, um direito ou um prazer, né? É um direito que está na Constituição de 1988, né? É uma necessidade porque a gente precisa transformar as coisas, tá? Mas ele também pode ser prazer. Sabe aquele momento que você não quer que acabe? Tem muita gente que fala que quando o trabalho é um prazer, não é um trabalho, tá bom? Eu trouxe aqui o vídeo dos tempos modernos, né? É ideal que você assista esse vídeo para você entender um pouco mais, né, sobre a ideia de trabalho. Nós não somos formiga. Como assim nós não somos formiga? Nós não somos formiga. Formiga não projeta nada. O nosso trabalho é projetado. Nós somos seres que projetamos. O nosso trabalho ele é projetado.
A abelha, gente, a abelha ela pode construir algo perfeito ali, melhor até que um engenheiro, mas não é projetado. Todo o nosso trabalho é projetado. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter. Trabalho é tudo aquilo que nós fazemos e que geralmente remete a uma ideia de ser projetado, né? Algo, né? Que vai além. Eu trouxe uma atividade para você. Qual é a atividade? Construir um mapa mental apresentando as diferenças entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Então, você vai dizer para mim quais são as diferenças entre trabalho e emprego. O que que é trabalho e o que é emprego. Recapitulando, vamos voltar aqui, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho da aula de projeto de vida, gente, né? Formar o cidadão crítico, autônomo, né? O jovem protagonista, o jovem protagonista. E pensando no trabalho, principalmente no século XXI. Por que que a gente é muito importante a aula de projeto de vida? Porque, gente, o tipo de trabalho que vem se desenvolvendo ao longo do século XXI, ele exige muito do jovem, principalmente as competências socioemocionais, resiliência, tolerância ao estresse, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos hoje sobre a etimologia da palavra, a origem da palavra trabalho, tá? A diferença entre trabalho e emprego, principalmente que você vai construir aí no seu mapa mental, tá bom? Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte aí, né? Curte essa aula do professor, né? Essa aula e avisa o professor que a aula foi legal, tá bom?